Boa tarde, alunos do quinto ano. Nossa aula de português de hoje será sobre sinais de pontuação. Quero que vocês abram o livro na página 44. Nós vamos ver os sinais de pontuação, a gente vai ver a explicação de cada um, tá? Então, nós temos o ponto final, temos a vírgula, o ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, parênteses, reticências, travessão e aspas. Então, vamos acompanhar a leitura aí na página 44. Sinais de pontuação. Quando falamos, damos a entonação que desejamos e fazemos as pausas que julgamos adequadas para que as pessoas possam compreender o que pretendemos transmitir. No entanto, quando escrevemos, não fazemos o uso desses recursos. Portanto, utilizamos de sinais de pontuação, que são usados para organizar as ideias que estão sendo expressas e também para dar uma entonação adequada às frases. Quando a gente está falando, a gente pode dizer assim, nossa, que susto! Então, pelo jeito de falar, a gente já sabe que se eu falo, que susto, estou me admirando de alguma coisa, né? Estou fazendo uma entonação diferente. Se eu digo assim, que horas são? Todo mundo dá a entender que eu estou fazendo uma pergunta. Quando a gente fala, fica fácil de, mudando a entonação, mudando o jeito de pronunciar as frases, de falar as palavras, a gente dá para ser melhor e compreendido. Mas quando a gente vai fazer num texto, quando a gente vai escrever, se não tiver o sinal de pontuação, vai ficar bem complicado a gente entender o que está dizendo, tá? Quando às vezes vocês fazem um texto, escrevem alguma história e começa assim. Eu fui na casa da minha mãe, ela estava querendo fazer bolo, aí eu fui comprar no mercado feijão, arroz, junto com a farinha de trigo e o fermento com o bolo. Quando a gente fala sem sinal de pontuação no texto, fica difícil entender aonde começa um pensamento e termina outro. Então, os sinais de pontuação são feitos para isso, para que a gente dê na escrita uma pausa para que facilite a compreensão. Então, vamos no livro. Conheça os sinais de pontuação. Primeiro é o ponto final. Indica o final de uma frase, de uma ideia. Exemplo, morango é a sua fruta favorita. Então, se eu dei a minha ideia, é só comentar sobre o morango. No final da minha frase, coloco um pontinho para dizer que eu terminei o pensamento aí, tá? Vírgula. Indica uma pequena pausa na leitura. Ela é usada para separar o nome de um local e a data. Quando às vezes a gente coloca João Pessoa, vírgula, e a data, a gente vai precisar da vírgula para dar esse distanciamento. Nos endereços, tá? Por exemplo, o endereço do colégio, Rua da Catedral, vírgula, número 25, centro. Então, a gente dá as vírgulas, aí vai dar o espaço. Para separar palavras repetidas, como exemplo, relutou muito em aceitar a sua oferta. Em sequências, para separar nomes, como exemplo, fui à feira e comprei maçãs, laranjas, pêssegos e um pouco de jabuticaba. Então, para separar as frutas, coloquei a vírgula aí para poder facilitar o entendimento. Cristiane, Elisa, Mônica e Solange saíram para almoçar. Também a vírgula separou o nome das pessoas, tá? Ponto e vírgula equivale... Não, faltou um pouquinho. Em separação de explicações. Exemplo, Joaquim, o vizinho do andar de cima, viajou e só volta no próximo mês. Então, a vírgula também vai servir para quando a gente na frase quer dar uma explicação do texto, tá? Ponto e vírgula equivale a uma pausa maior que a vírgula. Exemplo, agora é uma questão de tempo. Nossa vitória está garantida. Então, quando a pessoa quer no texto dar uma pausa maior do que a vírgula, coloca um ponto e vírgula, tá? Ponto de exclamação indica admiração, surpresa e desejo, usado sempre no final da frase também. Exemplo, que blusa linda! Está admirando a beleza da blusa. Então, no final tem que ter um pontinho de exclamação. Ponto de interrogação indica uma pergunta. Exemplo, você aceita mais um pedaço de bolo? Se a gente não colocar o ponto de interrogação, vai virar uma frase diferente. Então, imagina só, sem a interrogação. Você aceita mais um pedaço de bolo? Está perguntando alguma coisa? Não, está contando que você vai comer um bolo a mais, tá? Mas o pontinho no final faz toda a diferença na interpretação da frase, tá? 2 pontos.
são usados para indicar que alguém vai falar. Exemplo, então repentinamente ela falou, saia já daqui. Então na frase tem essa função. Como enumeração, exemplo, coloquei vários objetos na caixa. E 2 pontos, brincos, pulseiras e anéis. Então quando eu vou colocar várias coisas depois, vou fazer uma numeração, eu coloco sempre os 2 pontos antes. E quando vai dar uma explicação, este colar é o meu preferido, delicado, bonito e dourado. Aí nós temos os parênteses, que são usados para separar uma palavra ou um grupo de palavras na frase, a fim de chamar a atenção ou para dar uma explicação. Exemplo, Celina, a enfermeira que ajudou a minha avó, ainda trabalha no mesmo hospital, tá? Então essa frase que está dentro do parênteses está explicando quem é Celina, né? Se essa frase não existisse, essa partezinha do parênteses, seria somente Celina ainda trabalha no mesmo hospital, mas aí a pessoa fica bem, e quem é Celina? Né? Aí quando se coloca o parênteses para dar a explicação, é que a gente sabe que a Celina é a enfermeira que ajudou a minha avó, tá bom? Reticências, são os 3 pontinhos um do lado do outro, usados para indicar uma interrupção de fala ou um pensamento, geralmente por causa de dúvida ou indecisão. Exemplo, considerei ir ao cinema no final de semana, mas... Então dá a entender que a pessoa está na dúvida se vai ao cinema ou não, se mudou de ideia ou não. Então quem lê uma frase dessa vai entender, quando vê as reticências, que a pessoa está na dúvida, né, se realmente vai fazer o que está falando no comecinho da frase. Travessão é um tracinho usado antes da fala de alguém. A gente vê muito isso no texto, né, quando tem conversa no texto. Exemplo, a professora explicando pacientemente disse, travessão, se ninguém acenar, não poderei saber quem quer falar. Então, essa frase aí foi a fala da professora. No texto, ela deve ser marcada com travessão, para que você identifique que a pessoa está falando. E para separar a fala do personagem da fala do narrador. Exemplo, eu estou ansiosa para que este dia chegue logo, disse Antônia. Então, tem essa função também de ajudar para entender quando é o personagem que está falando ou quando é o narrador que está falando sobre isso, tá? E aspas são usadas para destacar palavras ou frases no texto. Exemplo, você quer dizer responder, não é? É até comum a gente escutar, ver as pessoas falar assim, responder, não é? E faz um sinalzinho com a mão. Quer dizer, essa palavra que está reforçada com a aspa é uma palavra que quer ser chamada a atenção na conversa, tá? Serve também para citar uma frase de alguém. Então, quando a gente lê um texto de um escritor famoso, por exemplo, se a gente vai citar esse autor, a gente tem que colocar a frase igual que ele falou, mas tem que colocar a aspa para indicar que não é um pensamento seu, é um pensamento que você encontrou num livro, tá? Então, precisa, quando a gente não quer dar um mérito ao autor que escreveu essa frase, tá? E para indicar que alguém pensa, o que alguém pensa ou fala. Exemplo, ao despedir-se, a mãe invariavelmente diz, cuide-se bem, pois o mundo é perigoso. Então, essa frase que está entre aspas é uma frase que está mostrando o que a pessoa pensa, o que a pessoa fala, certo? Para poder a gente exercitar o que nós já acabamos de ver, vamos responder as páginas. Releiam a página 44 e 45 e respondam da página 46 até a página 47 do seu livro de português, tá? E eu vou deixar como tarefa de casa também um texto para fazer a interpretação. Então, na página 48 tem um texto chamado A Noiva Cadáver. É até o tema de um filme, um desenho animado que talvez alguns alunos já tenham visto, tá? Então, vocês vão ler o texto com atenção, vão prestar atenção no vocabulário, caso tenha alguma palavra que vocês não conheçam no texto, e vão fazer a atividade de interpretação que está na página 48 até a página 50. Espero que todos tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.